Eu não conheço propriamente esse mal-estar progressivo que o professor Rui Abrunhosa fala, porque se assim fosse, até nós teríamos uma taxa de execução de cotas terrivelmente negativa, e não temos. Até ao momento temos 80% de pessoas a pagar cotas ainda no presente ano. E por isso, esse mal-estar, ainda as pessoas têm tempo a pagar as cotas, não se traduz nisso, por um lado. E depois fala de arrumar a casa. Bem, eu posso falar do que é que falamos para arrumar a casa, não é? Temos regulamentos completamente de estágios, temos estágios a começar. Num período muito curto, temos uma estrutura de estágios que fez com que 921 pessoas fizessem estágios, mais 1.286 estão a fazer estágio neste momento. Montamos todo o código deontológico, temos um serviço para os psicólogos muito diversificado e por isso temos aqui um conjunto de coisas que são muito importantes. Mais do que isso, fala-se do problema de internacionalização, que eu gostava de abordar. Mas há uma questão aqui muito importante. A influência e a voz que a Ordem tem hoje é fundamental. Se assim não fosse, nós não seríamos chamados a participar em tantos diplomas, em tantas atividades. Eu dou-lhe alguns exemplos apenas. Tivemos muitas consultas e permanentes em que diplomas como o do testamento vital, diplomas como o dos cuidados paliativos, diplomas como o da segurança privada, diplomas como o das cartas de condução, o Plano Nacional de Saúde, os programas de saúde, tudo o resto e outros que ainda estão em desenvolvimento, são a prova evidente de que os psicólogos em 3 anos ganharam uma voz. Aliás, ter um debate na televisão hoje em dia, ao fim de 3 anos, para uma ordem parece um bom sinal e um sinal de uma vitalidade de uma ordem. E por isso, quando se fala de internacionalização, talvez, não sei, o Sr. Professor entendeu uma coisa que é muito importante. A preocupação da Ordem sempre foi e sempre será com colocar psicólogos e divulgar aquilo que os psicólogos podem fazer. A internacionalização é algo que aconteceu ao mesmo tempo e foi possível fazer depois de uma intervenção da Ordem, que é uma intervenção que está muito preocupada com os membros, como eu já disse. A internacionalização serve o quê? A internacionalização serve para criar oportunidades aos psicólogos, para permitir que os psicólogos possam atuar em cenários que transcendam exclusivamente Portugal, serve para defender os interesses dos psicólogos em organizações internacionais, porque nós hoje não podemos esquecermos disso. Estamos numa situação em que muito daquilo que acontece é decidido em Bruxelas, é decidido noutros cenários internacionais, e não podemos prescindir de maneira nenhuma disso, e serve para que uma organização que é recente e é jovem possa fazer uma coisa muito importante, que é aprender rapidamente com os outros como é que se faz. E por isso é que nós podemos fazer estas realizações. E por isso, esse mal-estar que o professor encontrou, com certeza entre os seus adeptos, e é natural que tenha encontrado, eu não o conheço. Eu conheço um conjunto de atividades muito extensas, com certeza que imperfeitas, porque a Ordem em 3 anos, naturalmente, teve que montar toda uma estrutura. E isto não é fácil. Não é fácil organizar 19.900 pessoas que neste momento têm a Ordem, montar uma estrutura para responder a 19.900 pessoas. Bom, eu penso que temos provas dadas aqui, muito claras. Eu diria que, de alguma forma, a Ordem tem-se pautado sempre um trabalho de demonstração, inclusivamente, o professor Abrunhosa estava a falar exatamente disso. Ainda hoje tem um artigo no Diário de Notícias meu sobre este assunto, sobre quanto é que se gasta em saúde mental, o que é que se pode fazer, qual é o contributo dos psicólogos. Ora, isto significa que se nós conseguimos chegar, e eu já o disse várias vezes, como o fizemos, aliás, noutras alturas, nós publicamos relatórios, é um trabalho importantíssimo da Ordem, sustentado em evidência científica, publicamos relatórios que são utilizados como instrumentos para o poder político poder tomar decisões. Fizemos para a evidência científica relativamente à efetividade das intervenções, estamos a preparar outros para a área da educação e para a área da saúde. E por isso, o que nós temos são um conjunto de trabalhos que têm sido muito bem acolhidos, inclusivamente, e que são muito importantes para os psicólogos. E ideias muito claras. Por exemplo, ainda recentemente trabalhamos, e estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde, a pedido também de algumas informações, a questão do cheque psicólogo, que é uma proposta clara de fazer o quê? Com que haja uma maior acessibilidade do público em geral para os serviços de psicologia e para que os psicólogos também possam ser servidos em termos de terem mais capacidade de prestar serviços. E por isso temos aqui um conjunto de iniciativas que não param aqui naturalmente e que são extremamente importantes. Eu diria também uma coisa muito fundamental, a defesa da profissão. Ou seja, o que é que acontece? Houve um aumento de facto inicial do número de psicólogos, que nós achamos que era insuficiente, e depois houve uma diminuição dos horários. E nós temos um trabalho feito aí, temos um protesto feito junto ao Ministério, pedidos de audiência exatamente para resolver esse tipo de assuntos. Mais do que isso, é exatamente porque nós fazemos o nosso trabalho de casa, e é exatamente porque fazemos esses estudos que sabemos o que é que falta em Portugal. E sabemos, por exemplo,
que faltam 750 psicólogos em termos de intervenção educativa, mais de 1.500 na saúde, no Serviço Nacional de Saúde. Como é que sabemos isto? Trabalhamos para isso, fazemos o trabalho que permite fazer tirar estas conclusões. E fazemos uma defesa importante da profissão. É importante que se saiba, porque a guarda é recente, que a profissão muitas vezes era praticada por pessoas sem capacidade e competência para tal. E nós já fizemos mais de 200 intervenções para repor ou para esclarecer as pessoas e também para mandar para o Ministério Público, quando isso era o caso, como é que verdadeiramente as pessoas estavam no exercício legal da profissão. E por isso este é um trabalho de defesa, um trabalho extremamente importante, que passa naturalmente por tudo isto que aqui está constituído e que é fundamental. E talvez até destacasse um aspecto, que é, em Portugal, pela primeira vez, os seguros de saúde contemplam as consultas de psicologia de uma forma clara. Isto era uma exclusão importantíssima dos seguros de saúde. Nós temos pela primeira vez um seguro de saúde que pode ser comprado, adquirido pelas pessoas, que contempla consultas de psicologia, com um adicional importantíssimo, que é a capacidade de autonomia dos psicólogos que nós queremos afirmar. Pela primeira vez também, nós não estamos dependentes de outra profissão para tutelar a nossa atividade, ou para dizer que tem que ir ao psicólogo. Nós somos responsáveis por isso e esta extensão desta tutela da profissão é muito importante, Aqui, começa por ser aqui, começa a arrastar outros serviços também, vai se estender também junto das entidades de saúde e depois terá um papel importante nas outras áreas. Bom, eu acho que se calhar não me fiz bem entender quando se tem uma lei que cuidados paliativos, que depois tipifica atividades onde as equipas têm obrigatoriamente psicólogos, quando se tem uma lei de segurança privada onde tem que se fazer avaliações psicológicas obrigatoriamente que não estavam lá. Quando se tem uma lei de avaliação de condutores onde é importante fazer todo um conjunto de avaliações psicológicas que não estavam tipificadas. Tudo isto introduz trabalho e por isso essa ideia de que não estamos a fazê-lo é completamente errada, na medida em que é exatamente através dos mecanismos de influência legislativa das respostas que aqui acontecem que isso é feito e não é por reivindicação. A reivindicação é um aspecto secundário, e importante também, para todos os efeitos, mas isto está feito exatamente a montante, está feito porque a Ordem, que é forte e quer ser forte e quer se afirmar dessa maneira, tem feito um trabalho junto dos ministérios, tem feito um trabalho junto das comissões e tem conseguido mudar os instrumentos que introduzem a possibilidade dos psicólogos trabalharem. Porque quando nós estamos a falar de coisas pequenas, quando estamos a falar de seguro de saúde ou quando estamos a falar de cheque psicólogo, isto tem uma influência significativa sobre o número de pessoas que podem ser contratadas em Portugal ou que podem prestar serviços. E isso está feito. Esse é um trabalho que ninguém pode esquecer, porque é um trabalho de organização, não só interna, mas de promoção e de criação a montante, como dizia, dos lugares psicólogos. Senhores, agradeço a presença.